Santa Dímpina é a padroeira das pessoas que sofrem de depressão, doenças mentais e neurológicas, bem como dos profissionais de saúde mental. Existe uma frase muito conhecida: os santos continuam fazendo o bem depois de entrarem no céu. Poucas histórias ilustram isso tão claramente quanto a de Santa Dímpina. Para uma pessoa acometida por uma doença mental, para sua família, amigos, conhecer a história de Santa Dímpina pode ser um alento, uma fonte de esperança. Hoje vamos conhecer os milagres atribuídos a Santa Dímpina, porque entre a tradição, a devoção e a história existe uma diferença importante, e conhecê-la fortalece e não diminui menos a nossa fé. Quando pensamos em milagres, muitas vezes imaginamos apenas curas instantâneas, mas a Igreja possui um olhar muito mais cuidadoso, criterioso. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis começaram a visitar os túmulos dos mártires, rezavam, pediam ajuda e, quando acreditavam ter recebido uma graça, davam testemunho. Foi exatamente isso que aconteceu com Santa Dímpina. Depois de seu martírio, ocorrido por volta do século VII, pessoas começaram a visitar o lugar onde ela foi sepultada. Segundo a tradição medieval, muitos peregrinos que sofriam de perturbações da mente voltavam para casa transformados. Esses relatos deram origem ao culto de Santa Dímpina como intercessora daqueles que enfrentam sofrimentos psicológicos. Curiosamente, o primeiro milagre atribuído a Santa Dímpina talvez não tenha sido uma cura, foi a esperança. Naquela época, pessoas com transtornos mentais eram frequentemente tratadas como perigosas, amaldiçoadas ou possuídas. A devoção a Santa Dímpina mudou esse olhar. Ela passou a ser vista como alguém capaz de interceder justamente pelos mais esquecidos. Isso fez com que milhares de famílias voltassem a acreditar que seus filhos, irmãos e pais ainda tinham dignidade diante de Deus. Às vezes, a esperança é o primeiro milagre. Os manuscritos medievais e as tradições do Santuário de Gio, na Bélgica, relatam diversos casos de pessoas que, após peregrinarem até o túmulo de Santa Dímpina, experimentaram melhora em sofrimentos que hoje poderiam ser associados a transtornos mentais, crises de angústia ou estados de profunda aflição. Os relatos descrevem pessoas que recuperavam a serenidade, voltavam a conviver com suas famílias, retomavam a vida cotidiana. Esses testemunhos fortaleceram a devoção popular ao longo dos séculos. No caso de Santa Dímpina, seu culto foi reconhecido e permaneceu vivo durante séculos. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: qual milagre de Santa Dímpina a Igreja reconheceu oficialmente? A resposta exige uma explicação, mas é ainda melhor que o esperado. Santa Dímpina viveu muitos séculos antes de existir o processo moderno de canonização. Naquela época, a Igreja ainda não investigava milagres da mesma forma como faz hoje. Seu culto nasceu espontaneamente entre o povo cristão. Milhares de peregrinos passaram a visitar seu túmulo. Relatos de graças começaram a se multiplicar. A devoção cresceu geração após geração. Com o passar dos séculos, a Igreja reconheceu esse culto antigo e legítimo, preservando a memória de Santa Dímpina como mártir e padroeira daqueles que sofrem enfermidades da mente e do coração. Por isso, não existe um único milagre oficial de canonização, como acontece com santos dos tempos modernos. O reconhecimento
veio pela força de uma tradição de fé que atravessou os séculos. E talvez isso torne sua história ainda mais impressionante, porque durante mais de 1000 anos, homens e mulheres continuaram testemunhando graças recebidas por sua intercessão. Não foi um único acontecimento extraordinário. Foi uma corrente contínua de esperança, uma devoção que nunca desapareceu e que continua viva até os nossos dias. Existe, porém, um milagre impossível de negar. Ele pode ser visto até hoje. Seu nome é Giel. Durante mais de 700 anos, famílias abriram suas casas para acolher pessoas com doenças mentais. Milhares de vidas foram transformadas, não porque todos foram curados, mas porque deixaram de ser tratados como excluídos. Talvez esse seja o maior milagre de Santa Gympna, não apenas curar alguns, mas inspirar milhares a amar. Até hoje, o santuário de Santa Gympna recebe cartas, objetos deixados em agradecimento, pedidos de oração, relatos de graças. Pessoas que afirmam ter encontrado força para enfrentar a depressão, famílias que testemunham reconciliações, pessoas que recuperaram a paz interior. A igreja acolhe esses testemunhos como sinais da fé vivida pelo povo de Deus. Cada caso possui sua própria história, mas todos apontam para a mesma direção. A confiança em Cristo, porque para a igreja todo verdadeiro milagre conduz ao Senhor. Talvez o maior erro seja imaginar que um milagre acontece apenas quando desaparece uma doença. O Evangelho mostra algo diferente. Jesus também realizava milagres restaurando a esperança, perdoando pecados, devolvendo dignidade, reintegrando pessoas à comunidade. É exatamente isso que vemos na história de Santa Gympna. Sua intercessão continua lembrando ao mundo que ninguém é definido pela própria enfermidade. Oração. Santa Gympna, tu que permaneceste fiel até o fim, intercede por todos aqueles que vivem dias de escuridão. Roga pelos que sofrem com doenças mentais, pelos que enfrentam ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desespero, solidão, pelas famílias que cuidam de quem sofre, pelos médicos, psicólogos, psiquiatras, cuidadores. Conduze todos nós para mais perto de Cristo. Ensina-nos a nunca perder a esperança e nos faz crescer em nossos corações a certeza de que Deus jamais abandona aqueles que sofrem. Amém. Talvez você tenha iniciado este vídeo procurando saber se os milagres de Santa Gympna eram verdadeiros. Agora percebe que existe uma pergunta ainda mais importante. O verdadeiro milagre não é apenas saber se alguém foi curado. O verdadeiro milagre é descobrir que Deus continua agindo na história, continua levantando os caídos, continua consolando os aflitos, continua inspirando pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias e continua oferecendo esperança a todos aqueles que confiam em seu amor. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Santa Gympna, rogai por nós. A oração não substitui o acompanhamento médico ou psicológico quando ele é necessário, mas pode ser uma fonte profunda de força, esperança e paz para quem atravessa esse caminho. E compartilhe este vídeo
com alguém que precisa redescobrir a esperança.